Jornalismo e entretenimento juntos para vocês aqui na telinha da Band. Nós estamos de volta com o coronavírus especial aqui na região, Cláudio Nicolini e Lucas Sanseverino. Daqui a pouco nós vamos conversar com o prefeito de Jacareí, presidente do Codivap. Sim. Mas agora nós vamos falar com o doutor Otávio Fonseca, o doutor Sorriso, uma pessoa que eu adoro, que eu admiro muito, né, Lucas? E olha que essa semana estive com ele pessoalmente, eu nem comentei com vocês. Cuida de todos nós. Com certeza, mas eu tava com uma dor tão forte aqui no maxilar. E aí, como eu já tenho problema com bruxismo e já trato o bruxismo com o doutor Otávio, liguei pra ele e falei assim, doutor, eu acho que tá rolando alguma coisa aqui. Aí eu dei um pulinho lá, né, doutor Otávio? Bom dia pra você, tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia para todos que estão aí trabalhando na TV Band e para aqueles que estão nos assistindo também. Doutor, a gente Lucas, sabe que o estresse... Você teve um pequeno insight de dor aí, né? Conta pois pra é. nós. É porque o estresse, né? A gente está trabalhando, vê tanta notícia, a gente acaba absorvendo, tá em casa também, às vezes muito parado lá também, e acaba estressando. O estresse, ele está totalmente ligado ao bruxismo, né, doutor? Vamos explicar o que é o bruxismo e por que isso acontece? Bom, bacana, Lucas. O bruxismo como é que é fácil explicar para entendimento? É quando você aperta os dentes ou arranja os dentes à noite, provocando aquele barulho. É a característica mais simples para você detectar o bruxismo, né? Quando você observa alguém que está arranjando os dentes à noite ou durante o dia, né, que é o bruxismo em vigília, você faz o apertamento dos dentes. E tem causa inespecífica, né, mas está muito relacionado ao estresse e ao perfil emocional do paciente, daquela pessoa em si, tá bom? Aí você veio aqui e a gente resolveu fazer um videozinho para mostrar para o pessoal como é que funciona isso. Dá para você colocar o vídeo para nós aí, Lucas? Vamos colocar agora, doutor. Pode dar o play aí para você também, que a gente vai dar o play aqui e o doutor explica para a gente. Vamos lá, doutor. Então, aí o que aconteceu? Nós estamos fazendo um exame extrabucal, né, verificando a musculatura que provoca esse tipo de tensão e dor, né, que faz o levantamento da mandíbula, né, no ato de abrir e fechar a boca. A característica intrabucal, o que acontece dentro da boca, né? Começa a aparecer a raiz com a exposição, né? A retração gengival e também as abifrações, que são aquelas buraquinhos, aquelas cavidades que acontecem na raiz. Aí você vê o movimento que nós estamos simulando, só para o pessoal entender como é que funciona isso. E logo na sequência nós temos a plaquinha, que é a mais utilizada para amenizar essa questão. Ela não é uma cura, ela ajuda durante esse processo. E nós aproveitamos, né, Lucas, e fizemos um ajuste, porque não é só colocar a placa e não ir mais ao dentista. Você precisa regularmente ao dentista, pelo menos a cada 6 meses, para fazer o ajuste dessa placa, para ficar se ela está equilibrada. Porque a placa ela vai diminuir a interferência durante o bruxismo, né? Até você melhorar essa questão do estresse, procurar atividades que melhoram isso e tentar entender como é que funciona. O estresse, no meu entendimento, é uma resposta fisiológica. O bruxismo é uma resposta fisiológica ao aumento de estresse. Nós não procuramos eliminar, porque eu acredito que seria isso uma resposta normal. É só a intensidade que nós temos que tomar cuidado, né, Lucas? Porque se aumentar muito a intensidade, você não tem a plaquinha que está protegendo o sistema e vai forçar essa musculatura e pode trazer o desgaste do dente, dores faciais, dores de cabeça, o que incomoda bastante, Lucas. Basicamente é isso que nós temos para falar sobre o bruxismo, que as pessoas têm que realmente, se começarem a ter esses sintomas, a procurar um profissional especializado para verificar se está relacionado a essas dores ao bruxismo. Perfeito, doutor. E reforçando o que você me ensinou durante a semana também, não pode deixar de usar a plaquinha e de 6 em 6 meses tem que ir no dentista para ele ver a plaquinha se está tudo certinho ou não. E eu fui no Ortovip porque o Ortovip está atendendo casos emergenciais, então você que precisa de um cuidado também pode passar por lá. Bom sábado, doutor. Feliz Páscoa para você, viu? Para você também, Deus abençoe a todos. Amém, doutor. Obrigado mesmo, Nicole. Que bacana. Olha, tem um vídeo que circula nas redes sociais que tem mostrado a união de um grupo de empresários de São José dos Campos que atua no ramo da gastronomia. Com as portas fechadas devido às medidas de isolamento sociais, os donos de bares e restaurantes da cidade incentivam os clientes a fazer os pedidos por delivery. Veja. Essa é a 3ª semana que este restaurante de São José dos Campos está sem atendimento ao público por causa da pandemia de coronavírus. Para o prejuízo não ser tão grande, a alternativa que o Alexandre encontrou foi trabalhar com entregas ou vender almoços e jantas por encomenda.
Se não fosse isso, o empresário não conseguiria manter os mais de 20 funcionários. Com esse cenário, o delivery vai ser inevitável e eu acho que vai acabar sendo para sempre mesmo. Só que o número de pedidos aqui no restaurante estava bem tímido no início. Foi aí que o Alexandre teve a ideia de fazer um vídeo com outros empresários para pedir o apoio dos clientes. 26 empresários de gastronomia participaram da produção. Eles avisam aos moradores da cidade que muitos estabelecimentos continuam atendendo por delivery e ainda incentivam os clientes a encomendarem os produtos para consumo em casa. Muitos estabelecimentos estão funcionando sim, só que de forma diferente. Com entrega no balcão para viagem. Ou entregas em casa, na empresa ou onde você estiver. Basta pedir ou pegar. Você que já é cliente, continue prestigiando seu local favorito. Os empresários divulgaram o vídeo nas redes sociais no domingo e em poucas horas viralizou. Muita gente começou a compartilhar a produção em aplicativos de mensagens e em perfis pessoais, inclusive personalidades conhecidas da região e chefes de cozinha renomados, como o gaúcho Marcos Live. Eu esperava que deveria ter alguma repercussão, mas não desse nível, assim, desse tamanho. Então, eu acho que porque todo mundo se comoveu, porque todo mundo está em casa, todo mundo está na mesma situação, a gente está no mesmo barco, né? A gente está aí no mesmo barco, acho que todo mundo se comoveu, acho que foi exatamente isso que deu uma viralizada no vídeo. O Ferretti, dono desta enoteca, participou da iniciativa. Ele também teve que se reinventar em meio à crise e passou a trabalhar com entregas. No começo, a procura pelos vinhos estava bem fraca, mas depois que o vídeo foi divulgado, aumentou cerca de 40%. Resultado da união entre os comerciantes. É uma forma de sobrevivência, embora os números ainda sejam pequenos, né, irrisórios diante do que é o nosso caixa e o nosso faturamento mensal, mas é um momento em que a gente tem que se reinventar. Vamos juntos dar uma colher de chá ao pessoal da gastronomia. Nossa cidade precisa disso para fazer girar a economia. E para evitar o desemprego. Delivery versus crise. Nesta briga se mete a colher e o garfo, a faca. Muito bom. Bem bacana, né? Muito bom. Vamos seguir com o nosso programa especial, nós vamos até às 11h30 da manhã e agora a gente vai saber um pouco mais das ações que o Codivap, Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba, Associação dos Municípios, tem realizado no combate à pandemia do coronavírus. Quem está ao vivo com a gente por Skype é o presidente do Codivap, que é prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Obrigado pela atenção com a Band, prefeito Isaías. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, é sempre um prazer poder conversar com você, conversar com seus ouvintes, numa manhã, num período não muito agradável, com bastante problemas nas cidades, mas as informações e os esclarecimentos são necessários. Para a gente ficar em casa, o dia está lindíssimo esse sábado de Aleluia, mas a gente tem que ficar em casa. Agora, Isaías, prefeito, conta para a gente, como é que o Codivap está realizando ações? A gente sabe que o Codivap consegue fazer a reunião dos grandes municípios com os pequenos, que às vezes não tem nem hospital, só tem um pronto atendimento nesse momento de pandemia. Como é que está sendo feita a ação aí na região metropolitana? Olha, o primeiro grande desafio é nos espaços deixados pela legislação federal, que define o que são serviços essenciais, e pelo decreto do governador, definir quais as situações concretas do nosso cotidiano que devem receber um tratamento diferenciado. Isso já desde o dia 20 de março, nós temos conversado constantemente com os prefeitos, ouvindo as peculiaridades e, à medida do possível, uniformizando o entendimento e baixando legislações municipais com o mesmo teor. Porque o vírus circula regionalmente, estadualmente, mundialmente. Então não adianta uma cidade ter mais restrições que outra, não adianta uma cidade abrir um tal estabelecimento, vai avocar pessoas para si, e não adianta essa regra ser estritamente municipal. Então esse é o primeiro grande desafio que eu deduzo e concluo que tenhamos obtido êxito, já que sobre as questões essenciais houve um relativo entendimento. O segundo é fazer a interligação com a diretoria regional, que é um órgão da Secretaria da Saúde, que é responsável pela articulação da política de saúde no Estado, mas que precisa dessa interface com os municípios e não deixar a questão ficar só no plano
das secretarias, porque as secretarias têm autonomia dentro de suas funções, mas às vezes depende de outras secretarias ou de muitas decisões políticas. Então nós estamos fazendo essa interface também entre o setor técnico da saúde e os prefeitos para que a gente possa agilizar determinadas medidas. E a terceira grande função é buscar parcerias para ajudar no enfrentamento, para ajudar no financiamento, para ajudar na aquisição de equipamentos. Então, temos atuado nessas 3 frentes. Agora, é importante, prefeito, deixar claro e conversar com os prefeitos. Aliás, o Codival foi um dos primeiros a agir, ainda no mês de março. A gente mostrou no Band Cidade uma reunião que vocês fizeram numa sala grande, os prefeitos e secretários sentados um longe do outro. Foi já uma primeira reunião para conversar, ainda presencialmente. Hoje tudo é digital. É importante saber para onde encaminhar, qual caminho a fazer. E outra coisa, né? Muitas vezes a pessoa mora na cidade pequena, mas aí vai na cidade grande para ser atendido, dá o endereço do amigo, do parente que mora na cidade grande, mas é importante trocar da onde está indo e para onde está indo, não é mesmo, prefeito? Sim, as vigilâncias epidemiológicas estão absolutamente sincronizadas. Então, você tem dados, você tem um sistema organizado a partir do governo do estado, e a residência das pessoas, a referência dessa pessoa, se essa pessoa já teve algum atendimento na rede pública, ela já tem a sua UBS, o seu território de referência, portanto, os dados são disponibilizados exatamente onde devem ser disponibilizados, e esse atendimento já é um atendimento organizado a partir de referências. O grande problema acontece, no caso da pandemia, nos municípios que só têm UPS e pronto atendimento sem as garantias de instrumentos, de equipamentos de uma verdadeira UPA. Nesse caso, a presença de alguém com esse vírus, dependendo do estágio, é prejudicial. Exige medida urgente. Então, nós estamos nos esforçando para este apoio junto a esses pequenos municípios, tanto de logística como de equipamentos de proteção. Agora, prefeito Isaías, presidente do Codivap, todos trabalhando juntos, é uma força diferenciada para a região para conseguir melhorias junto ao governo do estado, junto ao Ministério da Saúde, trabalhar regionalmente, é uma força diferenciada para a região metropolitana através do Codivap? Principalmente dirigir da maneira correta os investimentos. Nós tivemos uma terceira reunião com o Estado, envolvendo o secretário de Saúde, o secretário de Desenvolvimento Regional, com todos os prefeitos, foi teleconferência, e nós discutimos quais são as grandes demandas de leito. Então, não adianta a gente deixar essa reivindicação ou que as coisas sejam decididas pelo porte do município ou pela importância do município. É preciso ter uma visão global da rede. Então, foi decidido que, inicialmente, todo o esforço seria para viabilizar o funcionamento do Hospital Regional do Litoral, que era a região mais distante, mais carente. Em segundo plano, a região de Guará, Cruzeiro e Guará, o Vale Histórico, ali as cidades maiores que dão retaguarda ao Vale Histórico. E em terceiro plano, o reforço das unidades aqui na região do Alto Vale, entre Taubaté e Jacareí. Esse entendimento é fundamental, porque aí nós direcionamos para o governo do estado e apontamos a nossa real necessidade. Da mesma maneira, esse entendimento foi fundamental para a gente dirigir os recursos que obtivemos em parceria com o Ministério Público. O Ministério Público tinha um valor considerável, R$ 1 milhão de uma multa que foi aplicada a uma empresa, e discutiu com o Codivap quais seriam os municípios ou quais seriam os critérios pelos quais deveríamos chegar aos municípios que seriam atendidos. Graças a esse entendimento entre os prefeitos, essa discussão sadia, nós identificamos 2 critérios. Os municípios de até 25 mil habitantes, porque se aumentássemos o número de municípios, haveria uma redução muito grande do valor individual, e também porque esses são os municípios que não têm equipamentos públicos mais adequados, e também porque esses municípios devem concentrar seus esforços na prevenção. Que é importante pensar em todos os municípios. O Codivap faz isso. O prefeito Isaías está à frente. Parabéns, prefeito, pela iniciativa. Obrigado pelas explicações. Boa sorte, bom trabalho e feliz Páscoa.
Feliz Páscoa e todo mundo em casa até o final de abril para a gente vencer o mais depressa possível esse grande desafio. É verdade. Obrigado, prefeito. Abel. É isso aí, gente. Vamos seguir essa dica do prefeito de Jacareí e isso também vale para cidades turísticas. Você que estava pensando aí, ou está pensando ainda em ir para o litoral, não vá. E aí a gente vai dar uma notícia para você falando sobre isso. É verdadeira a informação que está proibida a entrada até o dia 22 de abril, continua valendo, até 23 de abril, perdão, é a entrada dos turistas, né, pessoas que não são moradores em Ilhabela. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso programa especial aqui do coronavírus. A gente vai bater um papo com a Rosângela Ciconelli, vamos falar do mercado de casamentos e vamos ensinar você a fazer uma máscara, tem uma receita ainda de pavê de café. A gente volta já.